Oi pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o que é ser um bom cristão e o que não é ser um bom cristão. Eu vejo que as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender isso. Por quê? Porque mesmo aquelas que não estão dentro de uma religião, elas acreditam que ser cristão é seguir o cristianismo. E cristianismo nada mais é do que uma religião, é uma crença, com alguns costumes, alguns dogmas impregnados dentro dessa crença. E não, gente, ser cristão não tem nada a ver com cristianismo. Ser cristão é ser uma pessoa fora da curva, é ser como Jesus Cristo, é fazer o que a maioria não faz. Ser cristão não é ter uma religião, é seguir a Cristo. Mas se você tem uma religião, você não deve amar mais a sua religião do que a Cristo. Então, ser cristão é literalmente imitar a Cristo, não fazer dogmas, paradigmas, criar padrões sobre a vida das pessoas, fazer julgamentos, fazer rituais, rezas intermináveis, coisas que Jesus nunca fez, coisas que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Ser cristão, na verdade, é mais simples do que você imagina. Só que as pessoas tendem a ficar complicando tudo, ficar criando coisas para tudo, achando que tudo isso que elas vão fazer, dedicar tempos, fazerem jejuns, isso vai literalmente agradar a Deus e não vai. Jesus quer a sua simplicidade, o seu amor, a sua empatia. Então, por isso que eu resolvi trazer hoje essa diferença do ser cristão e do não ser cristão. E nada mais do que a parábola do bom samaritano para a gente poder conversar e explicar melhor sobre isso, sobre o que Jesus está querendo dizer. Para quem não conhece, eu vou ler essa parábola aqui da Bíblia Original Codex. Vou colocar mais pertinho aqui, ó. Ela é da Filosofia X, tá? Todos os dados já estão aqui embaixo. Para quem quiser adquirir a Bíblia, já tem o site, tudo certinho, tá bom? Essa Bíblia, na minha opinião, na minha percepção de cristã, é a melhor que existe, porque ela tem os seus revelares, os seus edificares, explicares, selar, que são tudo coisas além do que você já lê na Bíblia, para você poder entender. Então, assim, se tem um trechinho na Bíblia que você às vezes não entende o que quer dizer, logo depois tem uma coisa explicando ali, bem detalhada para você poder entender. Olha, Jesus quis dizer isso. Olha, naquela época os costumes eram assim, assim, assado. Para você não precisar sair fora da sua Bíblia e ficar pesquisando item por item. Aqui já tá uma coisa bem completa, tá bom? Então me acompanhem aqui para a gente estar discutindo essa parábola junto. Para quem quiser acompanhar na Bíblia que tiver em casa, tá lá em Lucas 11, versículo 32. Mas lembrando que essa daqui não tem versículo, tá? A gente tem que dar uma lidinha rapidamente para poder sempre encontrar nos capítulos onde a gente encontra. E fica até mais fácil porque os capítulos, eles não ficam subdivididos, né? Você tem que ler o contexto inteiro para poder entender. Então bora lá. Selá. Nossa alegria deve ser unicamente a certeza de que nosso nome está inscrito na lista de moradores do reino do Criador na terra. Então Jesus revela que a revelação do reino havia sido ocultada aos sábios da Bíblia, mas revelada aos desprezados pelo sistema. Jesus disse: tudo do Criador está em mim. O Criador é o único que sabe quem realmente sou, pois ninguém sabe de verdade quem é o Criador. Mas saberão quem é o Criador de verdade se olharem para mim. Eu posso revelar quem é o Criador. Lucas narra o dia em que um perito da Bíblia foi crivar Jesus sobre o principal mandamento da Bíblia, ao que nosso mestre respondeu o que vimos em Mateus e Marcos: o amor horizontal. Aqui, Lucas acrescenta para nós: mas o perito da Bíblia, ao ouvir sobre o espírito da Bíblia ser o amor horizontal, ainda perguntou: e quem é o meu próximo? Ou poderíamos dizer: quem está na minha horizontal? Em resposta, nosso Supremo Mestre respondeu: um homem foi assaltado quando descia de Jerusalém para Jericó.
Os ladrões deixaram-no nu e bateram tanto nele que quase o mataram. Um pastor, padre ou rabino descia pela mesma estrada e, ao ver o homem espancado, atravessou para o outro lado. Passou por ali também um obreiro da igreja, aqui entre parênteses, auxiliar do templo. Ele, assim como seu líder, passou para o outro lado. Mas um samaritano, que era considerado na época um herege, um pecador, um pagão, que estava em viagem, viu o homem ferido e, cheio de amor, aproximou-se do homem. Derramou vinho nas feridas para não se infeccionarem, e óleo para untar e ajudar na cicatrização. Então enfaixou as feridas, colocou-o sobre seu próprio animal e o levou para um hotel. Passou aquela noite cuidando dele. No dia seguinte, pagou 2 denários ao dono do hotel e disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Então Jesus perguntou ao perito da Bíblia: me diga você, que entende tanto da Bíblia, qual dos 3 é o próximo do homem que foi espancado pelos assaltantes? O perito da Bíblia respondeu: o último, o que ajudou ele. Então Jesus treplicou: é isso que você deve fazer. E aqui um revelare disso que eu estava lendo, tá? Isso você não vai encontrar na sua Bíblia, mas olha que legal. Hoje temos milhares de espertalhões do Evangelho que se aproximam usando textos como este deturpadamente, a fim de obrigar pessoas a os ajudarem. Como sempre ensino, nós não somos responsáveis pelos que se aproximam, mas pelos próximos horizontais, os familiares, os amigos, os fraters e sors que se reúnem conosco como uma comunidade de bem, e aqueles que, como este homem, precisam de nós. Ele não pediu, não bateu de porta em porta, nem colou textos digitais pedindo ajuda. Ele simplesmente estava precisando. É quando cruzamos o caminho de alguém que realmente precisa de nós, em uma situação grave, note bem, grave. Jesus aqui está nos dizendo que a reciprocidade é o espírito da Bíblia. Vê, o próximo precisa de nós, mas aqui o próximo é também, e aqui principalmente, quem ajuda. É você quem deve amar a Deus horizontalmente e não verticalmente. Bilhões dizem adorar verticalmente, mas ele não está lá nas nuvens, ele está bem aí do seu lado. No crivo, ele habita aqui, e é aqui onde ele é amado. Seja próximo dele, faça o bem para ele. Muitas vezes Jesus vai aparecer no seu caminho, mas sempre dentro destes critérios. Iluminare. Como vimos em Mateus e no Evangelho de Pedro, este perito, na verdade, era a última tentativa dos religiosos de incriminar Jesus em público, mas eles falharam em todas. Esta, inclusive, abriu seus olhos sobre o sistema que pertencia. Ele saiu dali crendo em Jesus. Vocês conseguem perceber que religião, crença, dogma, credo, cor não tem nada a ver com o que Jesus nos ensina? Todas essas coisas que eu citei antes e muitas outras, infelizmente, fazem o ser humano olhar isso como motivo de separação, de desunião. As pessoas hoje acreditam que só porque estão em religião X, Y e Z, elas não podem compartilhar do Evangelho, elas não podem ser amigas, elas não podem se ajudar. Entenda que o bom samaritano que Jesus nos ensina aqui é aquele que não olha para a religião do outro, é aquele que não olha para a cor do outro, é aquele que não olha para a orientação sexual do outro, é aquele que simplesmente vê a necessidade do outro, vai lá e ajuda sem questionar. Quantas pessoas aparecem na nossa frente o tempo inteiro que não precisam pedir ajuda? A gente vê que elas precisam de ajuda. Mas a hipocrisia, infelizmente, está impregnada na maioria das pessoas, e as pessoas querem orgulho,
querem se achar melhores, querem dizer, olha lá, ó, tá naquela situação porque não orou o suficiente, tá naquela situação porque tá na religião X, ou tá naquela situação porque não tem religião, porque não segue a Jesus Cristo. Existem muitos ateus que fazem magnificamente o que Jesus ensinou de forma invejável, do que muitos religiosos que se dizem conhecedores da palavra, da Bíblia, que não fazem um terço do que essas pessoas fazem. Entenda que não tem nada a ver com conhecimento bíblico, não tem nada a ver com o conhecimento da história, tem a ver com caráter, com empatia e principalmente amor. Ser cristão não tem nada a ver com você deixar de fazer coisas que agradam a você, como por exemplo, tomar uma cerveja com um amigo, como por exemplo, ir na casa de alguém que tem uma religião, ou ir na casa de alguém que não tem uma religião, ou ir na casa de um homem que é casado com outro homem. Jesus não fazia todas essas coisas. Por que você não pode fazer? As pessoas tendem a colocar Jesus num pedestal inalcançável, sendo que Jesus, quando esteve aqui na Terra, foi um ser que teve acesso a todos. Foi uma pessoa 100% acessível. Uma pessoa simples, que ia na casa de rico e também ia na casa de pobre. Um cara que não julgava a pessoa pelo que ela fez ou pelo que ela deixou de fazer. Foi um cara que simplesmente amou incondicionalmente, sem julgamento. Quantas pessoas que aparecem nas nossas vidas e pelo simples fato da pessoa já ter feito isso ou aquilo, são julgadas, são incompreendidas, não são amadas, são rejeitadas. Eu tenho certeza absoluta que se Jesus voltasse hoje em forma humana, ele faria muito pior do que ele fez há 2000 anos atrás. Porque hoje ele teria acesso a muito mais tecnologia que ele não tinha na época, né? Ele seria odiado. Ele duraria muito menos tempo do que ele durou há 2000 anos atrás. Ele seria, gente, morto na primeira oportunidade. Ser cristão não é você ficar dentro de uma bolha. Ser cristão é exatamente o contrário. É você sair de dentro dessa bolha e perceber que existe um mundo ao seu redor. Infinitas possibilidades de ajudar o seu próximo, de amar o seu próximo. Infinitas possibilidades de você ser feliz do jeito que você é, fazendo o que agrada a Deus e que agrada a você, sem ferir ninguém e nem ferir você. E quando você faz isso para você, automaticamente você consegue fazer para o seu próximo. Porque quando eu tenho amor, eu emano amor. Uma pessoa que não me conhece vai sentir esse amor. Porque nós somos vibração, nós somos energia. Mesmo que nós não consigamos ver essas energias vibrando a todo vapor ao redor da gente, elas estão ali presentes. Assim como o ar que a gente não consegue ver, mas a gente sabe que está ali presente. Quantas vezes você já sentiu a energia, por exemplo, negativa de alguém? Mesmo sem conhecer a pessoa, você se sentiu mal. Da mesma forma, a gente consegue sentir a energia positiva. E aquela pessoa, ela tem a habilidade de conseguir passar isso para frente. Independente se ela tem religião, independente da cor dela, independente da orientação sexual dela. Jesus nos pede amor, misericórdia, compaixão, reciprocidade, empatia. Isso tudo, resumindo em uma única palavra, significa a primeira palavra que eu citei: amor. Tudo na nossa vida se resume em amor. Quando você coloca em prática esses sentimentos de compaixão ao seu próximo, a ver o seu próximo sem julgá-lo, e assim mesmo também, você já entendeu o que Jesus quis dizer. Esse é o verdadeiro cristão que Jesus quer que você seja. Sem mimimi, sem coisas complexas, sem inventar moda e principalmente sem inventar a roda, que já foi feita há muito tempo. Você simplesmente precisa parar de inventar padrões, de inventar coisas que não existem para querer agradar a Deus. Que agradar a Deus é mais simples do que você imagina. É somente agradar da forma horizontal, que é no seu lado, aqui, não assim. Não ficar o tempo inteiro olhando para cima
como se Deus estivesse o tempo inteiro olhando para baixo, pronto para te ver. Deus não tá lá. Ele tá nas pessoas. Eu espero que tenha ficado bem explicado o que significa ser um cristão e um não cristão. Que isso vai muito além da religião e do cristianismo. E que ser um cristão como Jesus foi é muito mais simples do que você imagina. Basta colocar em prática. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.